Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Maurílio Bergamo e a nossa aula de hoje tem como título Contradições do Desenvolvimento Sustentável e a Abordagem Ecológica Social. Quando a gente pensa, então, em desenvolvimento sustentável, nas questões de sustentabilidade, que foram conceitos trabalhados na aula anterior, nós vimos que muitas vezes o desenvolvimento da nossa sociedade leva à instalação de crises, sejam crises da ordem social, que se estabelecem principalmente por conta de desigualdades que existem na nossa sociedade, como também crises de ordem ambiental, como, por exemplo, a crise hídrica que nós vivemos hoje no nosso país. E muitas dessas crises são resultados do uso dos recursos naturais, justamente para fomentar a indústria, para fomentar o comércio, para produzir bens de valor que nós consumimos ao longo da nossa vida. O nosso padrão de consumo gera uma grande pressão ambiental e essa pressão ambiental se reflete na nossa vida através das crises que são instaladas. Na aula de hoje, nós vamos tratar algumas contradições que nós vivemos na nossa sociedade que nos ajudam a entender de que forma nós fomos moldando a nossa sociedade ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje. Então é muito importante identificar de que forma essas contradições são importantes para que nós analisemos os problemas enfrentados pela sociedade e possamos desenvolver um modelo equilibrado, um modelo de desenvolvimento sustentável que leve em consideração as questões econômicas, sociais e ambientais. Vamos aqui ao quadro onde nós temos um pequeno resumo da nossa aula de hoje. Essa aula se relaciona com a unidade de ensino número 2 do livro da nossa disciplina, que tem como competência analisar o processo de desenvolvimento econômico dentro da perspectiva ambiental. Portanto, na aula de hoje, nós vamos compreender os desafios do processo de desenvolvimento sustentável dentro de uma perspectiva ecológica e também social. Sendo essa, então, o nosso segundo encontro aqui da disciplina. Para contextualizar os temas trabalhados nessa aula de hoje, nós vamos começar conhecendo alguns movimentos em defesa do meio ambiente, para compreender como eles são importantes na formulação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente e que refletem nas questões sociais. Vamos analisar o conceito de governança corporativa, que é um conceito importante para a administração, que traz ali uma distribuição de poderes dentro do ambiente empresarial, além de nós estudarmos também a questão da responsabilidade social e empresarial. Vamos também estudar as relações do meio ambiente dentro de uma perspectiva de interesses, que é o lucro, a produção em massa e os meios de produção. E no final, nós vamos analisar a nossa sociedade, uma sociedade que se baseia em consumo e esse consumo tem trazido aí diversos riscos, principalmente do ponto de vista ambiental. Então, através da aula de hoje, nós temos uma visão geral de diversos panoramas importantes que compõem a responsabilidade social e ambiental. Nos ajudam a entender a dimensão dessa disciplina e a importância que ela tem dentro do desenvolvimento da sociedade, de analisar os problemas e as crises que nós enfrentamos, como esses problemas e essas crises foram geradas e de que forma nós podemos olhar para o futuro para um modelo de desenvolvimento sustentável que leve em consideração essas crises. Por isso eu te convido desde já a participar da nossa aula de hoje, enviar suas dúvidas, suas contribuições, algum comentário que você queira fazer sobre os temas aqui trabalhados através do nosso chat. Também nós teremos situações, problemas, onde nós vamos analisar esses conceitos dentro de situações práticas para que a gente possa refletir sobre os conceitos trabalhados aqui ao longo da disciplina e no final nós temos uma atividade que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês, conhecer um pouco mais a sua região e principalmente a atuação de organizações que atuam na sua região em prol do meio ambiente. Movimentos em defesa do meio ambiente.
Para que se tenha uma política pública voltada para o meio ambiente, é necessário que se formulem as políticas públicas que vão atuar em defesa do patrimônio ambiental. Muitas dessas políticas públicas são formuladas através de movimentos sociais, movimentos de pessoas que vão reivindicar ao poder público a necessidade do cuidado com as questões ambientais. Quando a gente pensa no Brasil, que é um país de ampla biodiversidade, os movimentos em defesa do meio ambiente são muito importantes para garantir a sustentabilidade ambiental. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos então nessas questões, o meio ambiente, ele é questão de ordem pública e também de emergência. Cabe ao poder público cuidar do meio ambiente através da formulação de políticas públicas e a nós entendermos também a necessidade emergencial de cuidar das questões ambientais. Por isso, a preservação e a conservação ambiental é algo muito importante, seja através da criação de áreas de conservação, áreas que buscam preservar o meio ambiente, cuidar das questões ambientais, ou até mesmo na formulação de políticas públicas que vão limitar o crescimento econômico em prol do meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, os movimentos sociais, eles representam os interesses da sociedade na forma de uma organização que atua defendendo os direitos esses que estão presentes, por exemplo, na nossa Constituição, e também promovendo o interesse da população, o interesse das pessoas em prol da defesa do meio ambiente. Desde a década de 70, quando surgem os primeiros movimentos em prol do meio ambiente, reflexos do movimento pacifista, do movimento hippie da década de 60, surge uma ideia voltada para o ecologismo, que nada mais é do que olhar para o planeta do ponto de vista ecocêntrico. Se antigamente se olhava desde a Revolução Industrial, para as questões econômicas como centro do desenvolvimento da sociedade, o ecologismo prega que o meio ambiente deve ser olhado com uma grande importância em face do desenvolvimento de políticas públicas. A partir do pensamento ecologista, começou-se a se questionar sobre a escassez dos recursos naturais. E nós sabemos que os recursos eles podem ser divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. Embora existam recursos renováveis, existe uma necessidade de um cuidado na utilização desses recursos, para que se não comprometa a disponibilidade desses recursos para as futuras gerações. Voltando ao quadro, nesse sentido, então, quando a gente pensa no Brasil, desde a década de 70, diversos movimentos sociais em prol do meio ambiente ganharam bastante relevância. Por exemplo, um dos primeiros movimentos em prol da defesa do meio ambiente foi a Agapan, que é a Associação Gaúcha de Proteção à Natureza. A Agapan surgiu na década de 70 para lutar contra o uso indiscriminado de agrotóxicos. Agrotóxicos esses que, além do prejuízo ambiental, traziam diversos danos à saúde, principalmente dos trabalhadores do campo. Então a Agapan foi muito importante até para o banimento de alguns agrotóxicos que eram potenciais, que causavam aí danos potenciais à natureza e também à saúde humana. Também na década de 70 no Brasil aconteceram diversos protestos contra a instalação da usina de Itaipu, já que a formação do lago de Itaipu levou ao desaparecimento das cataratas de Sete Quedas. As cataratas de Sete Quedas ficavam na cidade de Guaíra, no estado do Paraná, e já foram o local mais visitado do Brasil do ponto de vista ali de monumentos ambientais. Era a cidade que mais recebia turistas durante a década de 70, só que o fechamento das comportas da usina de Itaipu para o represamento da água naquela localidade levou à inundação das cataratas de Sete Quedas e à perda desse patrimônio natural importante para o nosso país. Mesmo com os protestos, com o interesse da população, esse patrimônio natural foi destruído. E aí cabe a nós uma reflexão. Até que ponto o desenvolvimento econômico, até que ponto os grandes empreendimentos
são mais importantes do que, por exemplo, um monumento natural? Até que ponto vale mais a pena construir uma usina hidrelétrica muito grande que atende à demanda da sociedade por energia em face da destruição de um patrimônio natural? Então essa balança ela precisa estar constantemente no nosso ideal de desenvolvimento sustentável. Voltando aqui ao quadro, além disso também, com a evolução do pensamento ecologista, surgem diversos movimentos importantes na década de 80, movimentos que lutavam contra a poluição da cidade de Cubatão, em São Paulo, que já foi considerado um dos locais mais poluídos do mundo, e também entre a década de 70 e 90, nós tivemos uma grande atuação da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, apontando ali os riscos da instalação das usinas nucleares em Angra dos Reis. Além desses movimentos, nós temos uma grande influência do pensamento científico na formulação de políticas públicas ambientais. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que foi criada na década de 40 na cidade de São Paulo, é uma atividade sem fins lucrativos e políticos voltada para a divulgação científica, promovendo o avanço da ciência e da tecnologia no nosso país, bem como promovendo um desenvolvimento educacional e cultural. E passa pelo desenvolvimento educacional e cultural o entendimento da importância das políticas públicas no desenvolvimento de uma sociedade. Então, por ser justamente uma sociedade sem fins lucrativos e também sem fins políticos, a Sociedade Brasileira em Defesa em Progresso da Ciência tem uma grande importância em difundir a ciência no país e a apontar em relação à questão da preservação ambiental. Portanto, os movimentos sociais, eles atuam em face do meio ambiente, reivindicando políticas públicas necessárias, políticas públicas que atuem em prol da defesa do meio ambiente. E o movimento social, ele é muito importante na construção de uma sociedade, porque as políticas públicas que são reflexo da demanda social ajudam a construir a cidadania, a cada uma das pessoas entenderem a importância que nós temos na construção da nossa sociedade. É importante que a população tenha uma grande representatividade no poder público, justamente para que as suas vontades sejam respeitadas e que se promovam políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico, que garantam a diminuição da desigualdade social, sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável, nós já vimos, ele só se constrói quando existe um balanço, uma harmonia entre os poderes econômicos, sociais e ambientais. Quando se entende que uma sociedade se desenvolve a partir da diminuição das desigualdades, sejam elas desigualdades sociais e ambientais, preservando os recursos naturais para a nossa geração e também para as gerações futuras. Governança corporativa. Agora, nós vamos trabalhar um conceito importante para a administração, que é o conceito de governança corporativa. Governança corporativa é uma sugestão, é um método, é uma forma, um modelo de distribuição de poder dentro do ambiente empresarial, para que o poder deixe de estar centralizado dentro de um executivo principal, por exemplo, um diretor-presidente de uma grande empresa, e se tenha uma distribuição de poder entre todos os colaboradores, ou todos aqueles que participam de maneira direta ou indireta do crescimento e do desenvolvimento de uma empresa. A partir da política de governança corporativa, se entende os problemas e os erros estratégicos que se relacionam com uma empresa e a partir daí busca-se resolver esses erros estratégicos para a construção de um ambiente empresarial mais justo e também comprometido com as demandas da sociedade. Vamos aqui ao quadro. Quando nós pensamos em governança corporativa, a governança corporativa é um conjunto de regras, de processos, de costumes e até mesmo de políticas empresariais voltadas para a administração de uma empresa.
O processo de governança corporativa não deve excluir as relações que existem entre os sujeitos envolvidos no processo empresarial e também nos seus objetivos. Dentro do processo de governança corporativa, ela se constrói através da utilização do que a gente chama de stakeholders. Os stakeholders são pessoas que têm interesse na gestão de uma empresa ou na gestão de um projeto, tendo ele ou não feito um investimento dentro desse projeto. Então, os stakeholders, eles são responsáveis pelo planejamento ou pela construção de uma visão ampla dentro do planejamento estratégico de uma empresa. Podem ser os seus gestores, os seus empregados, os gerentes, fornecedores, concorrentes, clientes, credores, colaboradores, ONGs, o próprio Estado e todo mundo que possa estar direta ou indiretamente envolvido no desenvolvimento e na construção de uma empresa. Os stakeholders, eles são importantes para entender as práticas empresariais e buscar uma melhor eficiência, entendendo os erros estratégicos que acontecem dentro do ambiente empresarial e desenvolvendo e fomentando políticas públicas que possam preparar a empresa para a perenidade, para que ela possa continuar existindo por um longo período. Então, a adaptação que os stakeholders podem trazer dentro de uma empresa é muito importante para o seu desenvolvimento. Muitas vezes as empresas irão se desenvolver analisando as demandas da população, analisando os seus processos e buscando que os seus processos empresariais se tornem mais eficientes, aplicando questões de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável nas suas práticas, dentre outras questões. Voltando aqui ao quadro, então quando a gente pensa na governança corporativa, o objetivo de se estabelecer dentro de um processo de governança corporativa, as ações de stakeholders está justamente em legitimar as ações de uma empresa, porque os stakeholders possuem um papel direto ou indireto na gestão dos resultados empresariais, participando do planejamento estratégico pela definição de ações que serão tomadas na construção de uma empresa. Nesse sentido, estabelecer a relação entre a organização, o seu ambiente externo, como por exemplo a sociedade que consome os produtos de uma empresa, e também o seu ambiente interno, como por exemplo os seus colaboradores, é algo essencial para o desenvolvimento empresarial. Também estabelecer objetivos organizacionais de curto, médio e longo prazo, definindo estratégias corporativas que levem ao sucesso daquele empreendimento. Nesse sentido, então, olhando para esse diagrama, nós podemos compreender, por exemplo, como se dá o processo de implementação de políticas de governança corporativa. Nesse sentido, então, o que se busca é desenvolver um planejamento estratégico. E um planejamento estratégico empresarial passam por aqueles que estão envolvidos na gestão de uma empresa e também por aqueles que têm, de certa forma, um papel importante nos processos de governança empresarial. É muito importante que haja um alinhamento de interesses. Quem trabalha na gestão de uma empresa deve estar alinhado com todo o resto da empresa. Então, muitas vezes, as ideias, a confiabilidade de uma empresa se constrói a partir das ideias que surgem dentro de uma Assembleia Geral, dentro de todos os colaboradores que participam de uma empresa, que estão ali centralizados no crescimento, contribuindo para o crescimento daquele empreendimento. Através dessas ideias, muitas vezes ideias que vão melhorar as práticas empresariais, trazer ali maior eficiência dentro dos processos desenvolvidos na empresa, apontando erros estratégicos, apontando erros melhorias que podem ser feitas, por exemplo, na gestão de resíduos. Muitas dessas ideias geradas pelo ambiente, pela Assembleia Geral, são levadas a conselhos de administração da empresa, bem como o Conselho Fiscal tem uma importância na credibilidade de uma empresa, porque é ele o responsável por equilibrar as contas daquele negócio. Além disso, também processos de auditoria, ou sejam internos ou externos, ajudam a empresa no seu crescimento. E todas as ideias geradas pelo processo de governança empresarial acabam sendo levados por aqueles que trabalham dentro da gestão, os seus administradores, os seus diretores, o diretor-presidente,
que vão analisar essas ideias e formular políticas empresariais que reflitam em toda a cadeia produtiva. Então, o mais importante aqui é nós compreendermos que o modelo de gestão corporativa é um modelo de gestão balanceado, onde existe uma distribuição de poder, onde todos têm uma grande importância dentro da construção daquele negócio, tanto para garantir o sucesso daquela empresa, quanto também para identificar possíveis erros estratégicos que possam comprometer o ambiente interno ou externo através de uma poluição ambiental ou da geração de produtos que são ineficientes, que não atendam à demanda do consumidor, dentre outras questões. Voltando aqui ao quadro, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, tem uma grande importância na implementação de práticas de gestão corporativa, de governança corporativa dentro do nosso país. De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, se constrói uma empresa dentro de um modelo de gestão balanceado quando se tem transparência nas suas ações, quando existe um processo de equidade, onde todo mundo tem voz no processo empresarial, onde as demandas dos colaboradores, do ambiente externo, dos consumidores, são ouvidas e ajudam a melhorar o desempenho empresarial. Também, uma boa processo de governança corporativa deve levar em consideração o que a gente chama de accountability, que é um termo em inglês, que não existe uma palavra para nós traduzirmos ele para o português, mas seria mais ou menos como prestação de contas. É muito importante que a empresa divulgue os seus balanços, que ela tenha um contato, por exemplo, com os seus acionistas e faça a sua prestação de contas, não omitindo nenhum insucesso. E também olhando para a sua prestação de contas como uma forma de melhorar as questões empresariais. E até mesmo a noção da responsabilidade corporativa é muito importante. Então, o desenvolvimento de uma empresa se dá através da implementação de gestão corporativa, distribuindo o poder e alcançando melhores resultados. Responsabilidade social empresarial. Agora, nós vamos analisar a importância da responsabilidade social empresarial na construção de uma sociedade e também na implementação de políticas de governança corporativa dentro da gestão empresarial. Esse tema é muito importante porque a responsabilidade social e empresarial também passa pela implementação e pela análise da importância da responsabilidade social dentro do ambiente empresarial. De que forma as empresas contribuem para o crescimento da sociedade, através da geração de empregos, do desenvolvimento de novas tecnologias e produtos que atendam à demanda da sociedade e que também contribuam para o crescimento e para o desenvolvimento das práticas ambientais. Vamos aqui ao quadro. Nesse sentido, então, o planejamento estratégico empresarial e organizacional deve se desenvolver levando em consideração diversos fatores, como, por exemplo, analisar os processos gerenciais e formulando objetivos e programas de ação que vão ser desenvolvidos dentro do ambiente empresarial para o alcance de melhores resultados. Também definindo estratégias entre a organização, o seu ambiente interno e externo, como, por exemplo, ações de capacitação dos trabalhadores, planos de carreira e também ações que busquem valorizar questões externas, como, por exemplo, a recuperação de uma área degradada ou a busca pelo estabelecimento de locais, de políticas públicas voltadas para o ambiente externo àquele negócio. A definição de objetivos organizacionais é algo muito importante, porque são esses objetivos que apontam para o futuro da empresa, bem como tentar prever quais são as metas, os objetivos e os resultados que se busca alcançar no futuro da empresa, estabelecendo estratégias, táticas e também analisando a operação para que se busque ali melhores resultados. Nesse sentido, então, a governança corporativa, ela tem uma importância muito grande dentro da responsabilidade social empresarial, já que esse é um modelo balanceado de distribuição de poder, que descentraliza o poder da mão de um único representante, como, por exemplo, o proprietário de uma empresa ou até mesmo o diretor-presidente, aquele que toma as decisões. A governança corporativa busca
distribuir o poder entre todos aqueles que estão envolvidos no processo empresarial. Porque muitas vezes o diretor não conhece todas as pontas, todas as minúcias de um trabalho de uma grande indústria, por exemplo. Mas aquele trabalhador que trabalha lá em um setor importante de produção, ele conhece os seus processos, ele conhece as falhas, os pontos onde podem ser melhorados. Então, através desses colaboradores e da ideia que se constrói através de um modelo balanceado de poder, se constrói solidez dentro dos objetivos organizacionais e dos resultados que se busca alcançar. Nesse sentido, voltando aqui, os stakeholders, eles têm uma importância muito grande no processo de construção de governança corporativa, porque cabe a ele buscar um alinhamento dos objetivos com os objetivos da empresa, buscando, por exemplo, um crescimento saudável e duradouro dessa empresa. Muito hoje se fala, por exemplo, dos investimentos socialmente responsáveis, de investidores que buscam empresas que são saudáveis e analisam isso através do balanço, da leitura do balanço das empresas e também de empresas que tenham ali a sua visão empresarial, a sua constituição, a sua solidez empresarial muito clara, ou que desenvolvem políticas de proteção ao meio ambiente. Existe hoje um investimento muito mais, os investidores se tornam cada vez mais capacitados em analisar o desempenho de uma empresa e escolher investir naquelas empresas que têm melhores resultados, sejam resultados econômicos, resultados sociais e até mesmo ambientais. Voltando aqui ao quadro, é muito importante que cada empresa tenha clara a sua missão, a sua visão e os seus valores empresariais. E a governança corporativa ajuda no desenvolvimento e na garantia que essa missão, essa visão e esses valores sejam cumpridos pelo desenvolvimento de uma empresa. Nesse sentido, então, quando nós pensamos na governança corporativa, ela busca o desenvolvimento econômico sustentável e também a prevenção de possíveis insucessos que possam acontecer dentro do ambiente empresarial. Nesse sentido, os erros estratégicos, muitas vezes, eles surgem do resultado do poder estar centralizado em um executivo principal que não tem muita noção, muitas vezes, de todas as minúcias daquele trabalho empresarial, ou até mesmo do abuso de poder, que pode acontecer em muitos ambientes empresariais, principalmente quando todo o poder está centrado no seu executivo principal. Além disso, é muito importante analisar também questões relacionadas às fraudes voltadas para o ambiente empresarial. Nesse sentido, quando nós pensamos em fraude, fraude é qualquer utilização de informações privilegiadas em benefício próprio de forma direta ou indireta, atuando em um conflito de interesses. Por exemplo, se uma empresa frauda o seu balanço, se ela não divulga os seus resultados no balanço ou ela omite algum insucesso empresarial, essa fraude está apresentando para a sociedade, para os seus investidores, uma falsa realidade. E isso causa um problema do ponto de vista empresarial e também econômico. Se uma empresa está ali prejudicando o meio ambiente pela sua atuação e esconde isso das autoridades ou até mesmo dos seus investidores, isso vai trazer um prejuízo para a empresa e também para a sociedade na qual ela está inserida. Por isso a noção importante de construir uma visão sólida, livre de fraudes. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido também, a responsabilidade social e empresarial é viabilizada pelo processo de governança corporativa, estabelecendo relações com o mercado e com as demandas do mercado, uma transparência empresarial e também uma idoneidade que reflita a sua imagem empresarial. Isso só é possível quando as práticas sociais reforçam os valores de uma empresa, quando a empresa tem uma clara noção dos seus valores e de que forma ela contribui para o desenvolvimento de uma sociedade. Loteadora XYZ.
Agora nós vamos analisar uma situação-problema, onde nós vamos identificar e analisar a atuação de uma empresa que atua no parcelamento do solo urbano, a loteadora XYZ. Ela está prestes a construir um novo parque industrial em uma cidade e isso não traz ali, os moradores daquela localidade entendem de que essa construção do parque industrial vai trazer muito mais prejuízos, seja do ponto de vista social e ambiental, do que vantagens econômicas que justifiquem a criação desse polo industrial. Vamos à nossa situação-problema. Nesse sentido, nós temos a figura do Abner. Abner, homem simples do campo, testemunha o desmatamento de uma localidade chamada Cidade dos Anjos. Desmatamento esse feito pela loteadora XYZ, que há tempos vem promovendo o parcelamento do solo na cidade. Apesar desta possuir uma vasta área de preservação ambiental, com espécies raras que dependem da mata preservada e intocada para não serem extintas, resta ali poucas áreas para o processo de urbanização, de agricultura, de pecuária, de indústria e etc. Então essa é a nossa visão geral. A empresa atua há muito tempo realizando o parcelamento do solo, existe uma área de preservação, mas resta poucas áreas que podem ser utilizadas para o processo de urbanização. Isso causa uma pressão ao meio ambiente, para que se utilize áreas que antes estavam sendo preservadas para a urbanização, para os processos de parcelamento do solo. Vamos voltar aqui ao quadro. Nesse sentido, então, quando nós pensamos na atuação da loteadora XYZ, ela está construindo um polo industrial e, para isso, desmatando mais de 50% da área reservada para a instalação desse projeto. Abner promove um movimento contra a XYZ. Esse movimento não é um movimento formalizado, mas tem se fortalecido junto à população e buscado reforço junto ao Ministério Público local, procurando reconhecer e considerar a cidade como um patrimônio ambiental. No entanto, o município, tanto na figura do prefeito quanto da Câmara de Vereadores, tem resistido à ideia de transformar a cidade em um patrimônio ambiental. E aqui, então, nós precisamos balancear as questões. De um lado, nós temos a empresa, o prefeito, os vereadores que entendem que aquele polo industrial é algo importante, vai gerar empregos, vai trazer renda, vai contribuir para o crescimento da cidade. E de outro lado nós temos a população, na figura do movimento criado por Abner e de todos aqueles que participam desse movimento, reivindicando a preservação ambiental, que aquela área de mata intocada não seja destruída e seja conservada para garantir questões importantes como, por exemplo, regimes de chuva, questões climáticas, a preservação dos animais silvestres e também garantir ali a questão ambiental muito importante e entendida pela vontade popular. Então aqui, como a gente consegue conciliar essas questões? De um lado tem a população que não quer a implementação e do outro lado tem os representantes públicos eleitos que desejam a implementação desse parque industrial. Então aqui existe uma necessidade de buscar um balanço de poder, de entender quais são os riscos ambientais, quais são os benefícios econômicos e balancear as coisas para entender se realmente os ganhos econômicos e sociais daquele empreendimento justificam os prejuízos ambientais. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, para nós refletirmos sobre essa situação, a formalização do movimento encabeçado ali por Abner é importante para expressar os ideais e os interesses pelo não desmatamento da Cidade dos Anjos e também a reivindicação do movimento pode resultar numa política pública em relação ao meio ambiente. E aqui nós temos duas questões importantes. O fato de um movimento não ser formalizado, ou seja, ele não ser uma ONG, uma entidade uma entidade civil que tem ali um CNPJ, que tem um presidente, que tem uma organização, faz desse movimento menos importante.
já que as suas lutas são lutas importantes e existe uma aceitação popular. Então essas questões, muitas vezes os movimentos eles não precisam de uma formalização para que as suas reivindicações sejam analisadas com a devida importância. O fato de não ser uma ONG justificando, e sim um conjunto de pessoas que estão buscando um ideal, já é suficiente para que o poder público analise a importância desse movimento. E aí se perguntava também se a reivindicação do movimento pode gerar uma política pública. Com certeza, a maior parte das políticas públicas vem justamente da sensibilização dos governantes, através dos governantes. Entendem a importância daquela política pública para a sociedade e constroem, formulam essa política a partir das demandas sociais. Então, voltando aqui ao quadro, no sentido da nossa situação problema, é importante a formalização de um movimento, mas não é algo necessário. O movimento pode ser, sim, uma entidade não institucionalizada. No futuro, esse movimento pode, sim, pode ali se formalizar e se tornar uma ONG, mas as suas reivindicações, elas são importantes mesmo sem a formalização, para gerar políticas públicas em prol do meio ambiente e também para representar o interesse coletivo. Porque é sempre importante pensar até que ponto, o quanto o interesse coletivo é importante frente, por exemplo, às questões econômicas, como nós vimos na situação problema. Dúvidas sobre o conteúdo. Se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro ou deseja fazer um comentário sobre os conceitos trabalhados até aqui na aula, eu abro esse espaço para que você possa participar através do nosso chat.
Retornando aqui, não tivemos nenhuma dúvida, nenhum comentário em relação aos conteúdos trabalhados até aqui, mas caso surja alguma dúvida, no final da aula nós temos mais um momento de interação, então eu faço a leitura e respondo alguma dúvida ou comentário no final da aula, e também é importante esses momentos para que a gente possa trocar algumas informações em conjunto. Então é muito importante a participação e a busca por essa interação nesses momentos. Meio ambiente na perspectiva da triangulação de interesses. Agora, nós vamos tratar de alguns pontos importantes do ponto de vista ambiental dentro da relação e da construção da nossa sociedade, dentro das atividades econômicas. De que forma o meio ambiente tem uma grande importância no desenvolvimento de políticas que garantam o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que gerem uma preservação ambiental. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa nas questões ambientais, elas não devem ser analisadas de forma isolada. As questões ambientais, elas estão diretamente relacionadas com os interesses econômicos e de produção. Por que a gente tem questões ambientais importantes do ponto de vista econômico e de produção? Porque todas as questões que envolvem economia e produção necessitam da utilização de matéria-prima. E a matéria-prima vem sempre do meio ambiente. Seja uma matéria-prima renovável, como por exemplo a água, a utilização do solo para a agricultura, um recurso florestal, que são recursos renováveis, ou até mesmo, por exemplo, o petróleo, um minério, que é um recurso não renovável, estão em constante demanda pela nossa sociedade. O setor produtivo depende desses fatores ambientais, desses recursos naturais, para que ele possa funcionar, para que ele possa gerar produtos que vão ser consumidos pela sociedade. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, existe uma necessidade de se discutir a respeito da questão do lucro, da produção em massa e dos meios de produção em relação às questões ambientais. Como conseguir produzir lucro pela atividade econômica, como produzir em massa para suprir as necessidades da sociedade e como garantir que os meios de produção respeitem as questões ambientais, que a produção seja feita de modo eficiente e com o menor impacto ambiental possível. Nesse sentido, pensando no nosso modelo econômico que nós adotamos hoje, se a gente pensar na nossa sociedade, ela é uma sociedade com claras demandas ou com características capitalistas. E o capitalismo é um sistema político e econômico que se iniciou lá no século XVIII com a Revolução Industrial e tem como base comércio, consumo e lucro. Então eu gero produtos que vão ser utilizados no comércio, vão ser vendidos para suprir a necessidade do consumo da população e o lucro dessa atividade econômica vai se refletir tanto para o comércio quanto para quem produz essas questões. É muito importante pensar de que o nosso modelo de desenvolvimento econômico é um modelo que, ao longo da história, prejudicou muito o meio ambiente e estabeleceu relações sociais desiguais. Então essas questões elas precisam ser analisadas do ponto de vista econômico, precisam ser analisadas a partir de uma perspectiva voltada para o meio ambiente e, através disso, então, garantir uma análise dessas questões justamente para que se desenvolva o ambiente do ponto de vista econômico, para que se garanta que o capitalismo não busque apenas um crescimento econômico, mas também distribuir esse crescimento econômico para a sociedade e garantir a preservação ambiental. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, quando nós pensamos nas bases do sistema capitalista, hoje a grande crítica a esse sistema está na desigualdade que ele tem em relação à geração de riquezas. E esse é o grande desafio, conseguir igualar as forças dentro de um sistema capitalista. Dentro dos aspectos negativos, nós poderíamos dizer que uma pequena parcela da população usufrui da riqueza gerada por esse sistema. Se nós dividirmos, por exemplo, o 1% mais rico da população, é muito mais rico do que os outros 99%.
A riqueza está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Embora existam aspectos positivos do sistema capitalista, como a contribuição que o sistema capitalista traz à economia, a geração de tecnologias que são importantes, geradas justamente pela demanda capitalista, e até as facilidades que nós temos no nosso dia a dia, que são decorrentes desse sistema, nós precisamos analisar os defeitos desse sistema também. Quais são os defeitos do ponto de vista econômico e ambiental e tentar equilibrar a questão econômica, social e ambiental. Tentar distribuir essa renda de alguma forma, tentar fazer com que o desenvolvimento econômico não seja ao preço do meio ambiente, que o meio ambiente seja analisado nessas relações e que também sejam preservados através das atividades capitalistas. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, hoje deve-se observar alguns aspectos, como, por exemplo, a divergência que existe entre capital e trabalho, a degradação ambiental do nosso sistema econômico, as desigualdades sociais que existem na nossa sociedade e até mesmo a extinção de valores humanos que são decorrentes dessas práticas. Nesse sentido, então, quando nós pensamos na divergência entre capital e trabalho, essa é uma luta decorrente dos interesses do trabalhador, da classe proletária, que já vem de diversos anos, séculos de lutas, e ainda assim nós temos análises que precisam ser feitas nesse sentido. Ao longo do tempo, nós buscamos, o trabalhador conseguiu muitas reivindicações do ponto de vista da melhoria da sua condição de trabalho, como a adequação da jornada de trabalho, melhores salários em razão das atividades desenvolvidas, trabalho digno, mas mesmo assim nós temos muitos avanços a serem feitos em relação às questões do capital e do trabalho. O sistema capitalista trouxe muita degradação ambiental. O processo de produção em massa e para atender à necessidade de consumo da sociedade traz uma pressão ao meio ambiente para a extração de matérias-primas e uma degradação e um comprometimento de vários recursos. Grande parte da degradação ambiental que nós vivemos em relação às questões de desenvolvimento capitalista vem justamente da própria sociedade, das demandas da sociedade. A sociedade gera uma demanda à indústria e a indústria precisa buscar a matéria-prima para garantir essa demanda. Então a indústria automobilística, a indústria de tecnologia, da produção de bens de consumo, da construção civil, elas se desenvolvem pela demanda da sociedade. E essa demanda muitas vezes reflete na degradação ambiental. Voltando aqui ao quadro, além disso nós temos diversas desigualdades sociais que precisam ser analisadas, como por exemplo, a busca incessante pelo lucro gera exploração do trabalho humano para a produção. Hoje, com a implementação tecnológica cada vez mais presentes e também o excesso de horas de trabalho que o trabalhador acaba se submetendo, isso gera uma grande pressão social, como por exemplo, a falta de emprego ou ofertas de trabalho com salários cada vez mais baixos. É uma questão de mercado. Se tem muita gente procurando emprego e eu tenho pouca oferta de trabalho, essa oferta vai ser com condições de trabalho cada vez piores e também com salários cada vez mais baixos. Então a economia forte gera mais empregos e esses empregos sendo gerados e diminuindo a taxa de desemprego da sociedade, nós garantimos um bem-estar social voltado ali para melhores condições de trabalho com salários melhores. Voltando aqui ao quadro, outra questão importante é a disparidade econômica que existe na sociedade e a concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Então, por exemplo, quando sobe a gasolina, quando aumenta o valor da carne ou da cesta básica, nós temos ali um impacto direto na vida do trabalhador, porque a riqueza muitas vezes ela é limitada em quem desenvolve a mão de obra. No entanto, quem usufrui de boa parte da riqueza não se importa muitas vezes com esses aumentos, porque o impacto na vida do 1%, dos 10% mais ricos da sociedade, é muito pequeno em face do trabalhador que recebe ali 1, 2 salários mínimos. Então essas desigualdades sociais, elas estão presentes e elas devem fazer parte das discussões em prol do desenvolvimento social.
Voltando aqui ao quadro, e até mesmo a falta de trabalho, a questão do desenvolvimento econômico gera a extinção dos valores humanos, incutindo na sociedade a necessidade pelo consumo, um consumo desordenado que não satisfaz e não traz muitas vezes um bem-estar ambiental e social, e até mesmo o valor dos bens se tornam cada vez mais caros e comprometem o acesso do trabalhador a esses bens de consumo. Lucro, produção em massa e meio de produção. Nós vamos agora analisar questões importantes relacionadas ao desenvolvimento de uma sociedade do ponto de vista econômico, que está centralizada no lucro, no processo de produção em massa e nos meios de produção. Vamos aqui ao quadro. Quando nós pensamos nessa perspectiva, o resgate do capitalismo para os dias atuais, para se adequar aos dias atuais, precisa passar pela valorização humana, entendendo a função social de uma empresa, a importância da defesa do consumidor e da proteção ambiental. Para compreender essas questões, nós precisamos voltar no tempo. Voltar para o começo do século XX, quando nós temos a figura do Frederick Taylor, o pai do Taylorismo, ou também chamado de o pai da administração. O Taylor, ele buscava através dos seus estudos e da implementação do Taylorismo uma maximização da produção e, consequentemente, uma maximização do lucro. E ele entendia que lá na fábrica o trabalhador passava muito tempo ocioso. E a partir disso ele passou a desenvolver práticas empresariais que limitavam o trabalhador dentro da fábrica. Então limitavam o espaço que ele ocupava e o seu tempo de trabalho, justamente para garantir um aumento de produção para atender à demanda da sociedade. A partir das ideias de Taylor, outro empresário muito importante para o século XX, lá no começo, na década de 1910, nós temos a figura do Henry Ford, que é considerado ali o pai da linha de montagem. Ele pega essas ideias de Taylor e entende que os trabalhadores eles precisam participar, os processos fabris devem ser feitos dentro de uma linha de montagem, com processos semi-automatizados. Então, nesse momento, a produção passa a ser racionalizada e passa-se a eliminar os movimentos inúteis. Se você já assistiu aquele filme do Chaplin, que é o Tempos Modernos, é um filme que retrata esse período histórico, onde o trabalhador realizava um único movimento o dia todo e ele se tornava especializado em um ponto da linha de montagem. Então, na fabricação dos automóveis Ford, nós tínhamos pessoas que iam apertar ali um único parafuso, ou que eram responsáveis por instalar a roda, outros responsáveis por instalar o motor. Então, o carro ele ia caminhando dentro de uma linha de montagem e no final ele saía pronto. E ninguém sabia fazer um carro por completo. Sabiam fazer ali, cada trabalhador, um pedaço desse carro. Para você ter uma ideia, no salto que isso gerava, em 1912, para se produzir um único Ford T, demorava-se em torno de 12 horas. Com a implementação da linha de montagem e dos processos aperfeiçoados pelo Henry Ford, em 1913, a produção de um único Ford T reduziu-se em 1 hora e 30 minutos. Implementando e trazendo mais eficiência para esse processo, em 1920, ou seja, ali cerca de 6, 7 anos depois, um único Ford T era fabricado a cada 24 minutos. Com a oferta de mais carros, gerava-se na população mais acesso a esses automóveis e também uma vontade popular de conseguir comprar um Ford T. Então se gerava demanda e essa demanda social se refletia através da produção industrial. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido então, hoje nós temos bem definido na nossa sociedade um triângulo de interesses econômicos e de produção que fomentam o crescimento econômico. O primeiro ponto é o lucro. O lucro é qualquer vantagem, benefício ou qualquer coisa que pode ser obtida através de um ganho em uma operação comercial ou de uma atividade econômica.
Uma produção em massa é a designação da produção em larga escala dos produtos padrões, operacionalizados em linhas de montagem, como por exemplo o Ford T. Hoje a produção em massa pode ser os smartphones que nós consumimos, os computadores, as televisões, são todas iguais, produzidas em uma linha de montagem de maneira ali em massa. E os meios de produção são as ferramentas, os utensílios que são utilizadas dentro da fabricação dos produtos. É um patrimônio empresarial necessário e útil para o processo de industrialização e para a fabricação de mercadorias. Por exemplo, dentro de uma confecção, as máquinas de costura são ali os meios de produção. Nos anos 80, as ideias de Ford foram aperfeiçoadas pelos japoneses. Os japoneses entenderam de que a produção de automóveis precisavam ser feitas através de automóveis melhores, mais baratos e com uma produtividade superior para que eles ganhassem o mercado de todo mundo. Surge aí o que nós chamamos de toyotismo, que é uma produção enxuta, muitas vezes altamente mecanizada, feita por robôs, e um sistema de produção enxuto, onde os produtos são produzidos em lotes pequenos, com uma grande variedade e que permitem um exame de qualidade. Então os produtos se tornam melhores e o consumidor passa a ter cada vez mais variedade na fabricação de produtos. Todos esses processos se tornam eficazes e eles são eficazes se tomarem o meio ambiente como elemento de grande importância e ímpar para uma empresa. Ao mesmo tempo, se o meio ambiente não for analisado com importância, ele acaba sendo comprometido pelo processo de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, produção em massa traz uma série de impactos ao meio ambiente, já que a produção utiliza matérias-primas. E aí a necessidade de se buscar maquinários que produzam cada vez menos resíduos e se pregar ali práticas de sustentabilidade ambiental, garantindo a produtividade que é necessária para a sociedade, respeitando o trabalhador, os consumidores e o uso dos recursos naturais. Então, todo processo que contemple produção em massa, lucro e meio ambiente deve ser levado em conta em relação à preservação das necessidades humanas, se opondo qualquer lucro que não seja ao meio ambiente. Então, se uma atividade econômica traz mais prejuízos ambientais do que lucros, ela deve ser analisada dentro dessa perspectiva. Deve sempre se pensar até que ponto o desenvolvimento econômico deve se opor ou deve se sobrepor às questões ambientais. Porque uma vez que o meio ambiente é prejudicado através de uma operação econômica, esses prejuízos eles vão se refletir na sociedade e, consequentemente, podem se refletir negativamente no futuro para as questões de ordem econômica. Sociedade de consumo, sociedade de risco. Agora nós vamos analisar a nossa sociedade. De que forma a nossa sociedade se constrói? É uma sociedade baseada exclusivamente no consumo de produtos e, consequentemente, esse consumo, essa demanda da sociedade, gera ali um grande risco ambiental que pode levar ao colapso do nosso sistema econômico. Vamos aqui ao quadro. Quando nós pensamos na nossa sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade com características de sociedade de consumo. É uma sociedade fruto da evolução técnico-científica, justamente para ser desenvolvida em prol do bem-estar social. Para garantir o nosso bem-estar social, nós exploramos os recursos naturais de forma inadequada para produzir os nossos bens de consumo e sofremos com essas consequências. Todos nós gostamos de todos aqueles bem-estar que a sociedade nos coloca, nos dá a possibilidade. Hoje a vida é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. A grande maioria de nós temos smartphones, conseguimos ter conexão com a internet, temos nas nossas casas aparelhos eletroeletrônicos, ar-condicionados, coisas que fazem bem para nós, que trazem um bem-estar. Buscamos ali ter um automóvel, utilizar ali o nosso transporte individual em vez de um transporte público. Só que tudo isso cobra um preço.
A forma como a sociedade se desenvolve acaba impactando muitas vezes os recursos naturais. E esse impacto leva a repensar as nossas ações. Até que ponto o nosso bem-estar deve se sobrepor às questões ambientais e também até que ponto o nosso bem-estar vem contribuindo negativamente em prol da nossa sociedade. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, existe uma necessidade de refletir quanto vale o nosso bem-estar em prejuízo ao meio ambiente. Desde o século XIX, quando o crescimento econômico gerou o mercantilismo industrial, ou seja, as mercadorias circulam por todo o mundo, e também um grande avanço técnico-científico, basta que a gente pense na sociedade ocidental. Nós somos muito parecidos. Se a gente comparar as necessidades, as vontades de consumo de um mexicano com um brasileiro, com um colombiano, um canadense, um europeu, nós temos as mesmas demandas sociais. As variações, elas são muito de ordem cultural, mas, de grosso modo, nós vemos semelhanças nessas sociedades. Isso se dá justamente por esse mercantilismo industrial e pela evolução técnico-científica. A Revolução Industrial gerou um aumento de produção, e esse aumento de produção gerou na sociedade uma sociedade que demanda desses produtos, que enxerga uma necessidade no bem-estar social a partir do consumo. E o excesso de oferta em relação ao consumo gera cada vez mais pressões de que a sociedade consuma os produtos gerados. Hoje, através do marketing... Só um segundo, voltando aqui. Voltei aqui o slide. Então, o marketing, a publicidade e propaganda vão incutindo no pensamento humano a necessidade do consumo em meio à satisfação das pessoas e à felicidade. Nesse sentido, além da vontade da população em consumir, em adquirir bens de consumo, hoje nós temos um acesso fácil ao crédito. É muito fácil comprar as coisas em 12 vezes sem juros, em 60 meses, comprar um carro em 60 meses sem entradas. E qual é a consequência dessa facilidade? A consequência é a nossa sociedade está cada vez mais endividada e empobrecida. O salário do trabalhador muitas vezes não dá conta daquilo que ele consome e isso leva a uma concentração de renda cada vez mais na mão de poucas pessoas. E na mão de quem? Na mão de quem é detentor ou da produção ou das atividades comerciais. Então a ciência e a tecnologia hoje não dão conta dos riscos e, como consequência, geram danos à saúde humana e ao meio ambiente. A princípio, isso pode não ter um reflexo, um efeito muito grande, visível na nossa sociedade atual. Contudo, a longo prazo, isso pode se tornar irreversível. Quando a gente pensa nessas questões, por exemplo, um exemplo claro é esse aparelho aqui, que todos nós temos ou utilizamos para o nosso estudo e assim por diante. Por que uma empresa ela lança esse ano o smartphone XYZ1? No ano que vem, ela lança o XYZ2. E aí a diferença do 1 para o 2 é ali um formato do aparelho ou uma tela melhor, mas não existem grandes saltos tecnológicos. E no outro ano, um XYZ3 e o XYZ4 no outro ano. E através das campanhas de marketing, vão lá os artistas, os cantores e fazem ali propagandas. Muitas vezes nas redes sociais aparece ali algum influencer dizendo: olha o meu telefone novo. E aquele telefone nada mais é do que, de forma ali camuflada, uma ação de marketing do fabricante para colocar no ideal da população de que, se hoje ela tem um celular com 3 câmeras, a necessidade dele é ter um celular de 4 câmeras. Mesmo que ele não seja um fotógrafo profissional, ele use apenas a sua câmera para fotografar a paisagem. Mas aquilo que o marketing vai colocando na cabeça das pessoas pode parecer inofensivo, mas a pessoa muitas vezes não tem condição de adquirir um novo aparelho, mas faz ali um endividamento
para conseguir esse novo aparelho. E qual é o reflexo disso? Muitas vezes o dinheiro que ela poderia utilizar para investir, por exemplo, numa graduação, como você está fazendo, no seu crescimento profissional, adiando ali aquele necessidade de consumo, através de toda a pressão social que existe, ela deixa de investir na sua capacitação, na sua melhoria da condição de vida e investe num produto tecnológico, num produto de bem-estar que vai trazer ali um benefício, muitas vezes, do ego e não um benefício duradouro a longo prazo. E isso é um grande dilema da nossa sociedade, porque quando eu tenho o smartphone XYZ1 e o ano que vem eu compro o XYZ2, esse smartphone ultrapassado, entre aspas, muitas vezes vai para uma gaveta ou vai para uma reciclagem. E é muito difícil reciclar esse tipo de produto. Nós temos aqui componentes eletrônicos que não são reciclados e que são altamente prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, as baterias. A nossa sociedade hoje tem um desafio muito grande para o futuro. Esse é um desafio da nossa geração e também das futuras. Então, essa reflexão ela é muito importante para compreender até que ponto o risco que o nosso padrão de consumo está gerando na nossa sociedade. Situação problema, movimento Guardiões. Vamos continuar analisando a nossa situação problema, onde a loteadora XYZ está construindo um parque industrial na Cidade dos Anjos. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa nessa situação problema, então, o movimento de Abner, que antes não era formalizado, agora é um movimento formalizado. Se chama Movimento Guardiões. O objetivo desse movimento é defender a Cidade dos Anjos dos danos ambientais e buscar o reconhecimento daquela localidade como um patrimônio ambiental. Para isso, então, o Movimento Guardiões redigiu um documento que foi entregue ao promotor público da cidade e à imprensa, cobrando responsabilidades da empresa perante a comunidade. A principal alegação desse movimento é em relação ao consumo. E aí, pensando, tendo a XYZ que observar o lucro versus a produção em massa versus os meios de produção, nós vamos refletir. Sendo a XYZ uma loteadora, é possível enquadrá-la dentro da discussão de lucro, produção em massa e meios de produção? Por estar construindo um polo industrial, pode-se considerar o parcelamento do solo e as respectivas edificações como produção em massa? E, nesse caso, como deve ser a abordagem ambiental? São três questionamentos importantes para nós analisarmos aqui. A primeira é como colocar uma loteadora na perspectiva de lucro, produção em massa e meios de produção. Essa loteadora está construindo um parque industrial porque existe uma demanda. Empresas precisam daquela localidade para instalar as suas empresas, o seu comércio, as suas fábricas e essas fábricas produzirem produtos que estão sob demanda da sociedade. Então, o nosso padrão de consumo gera uma pressão para que sejam produzidos em larga escala produtos da nossa necessidade e quem é detentor desses meios de produção fica com o lucro dessa atividade econômica. A segunda pergunta era, por estar ali construindo um polo industrial, pode-se considerar o parcelamento do solo e as edificações como uma produção em massa? Pode. Uma empresa, uma loteadora, a sua atividade econômica é produzir em massa terrenos para construção de casa, fazer o parcelamento do solo para que naquela localidade estejam localizados, por exemplo, imóveis comerciais ou imóveis agrícolas e assim por diante. Então a gente pode colocar ela dentro dessa discussão. E a última, como deve ser a abordagem ambiental? O ambiente precisa estar em primeiro lugar. Deve-se pesar qual é o benefício econômico e social da construção do empreendimento em face dos danos ambientais que vão ser inseridos pelo desmatamento. Se se comprovar que esse desmatamento ele traz prejuízos, traz um grande impacto à sociedade, muitas vezes é melhor que não se construa o parque industrial ou que se busque uma outra localidade para a instalação desse parque. Voltando aqui ao quadro, então, nesse sentido, dentro da nossa discussão, uma loteadora atua parcelando o solo e participando da edificação industrial. Nesse ponto, nós inserimos a loteadora dentro da questão
da produção em massa pela instalação de um polo industrial. E a abordagem ambiental, algo muito importante para nós, deve ser analisada dentro da função social da empresa, analisando o que a gente chama de princípio da solidariedade, ou seja, os direitos individuais, muitas vezes direitos esses econômicos, não devem se sobrepor aos direitos sociais, aos interesses da sociedade. Em primeiro lugar, deve-se colocar o meio ambiente. Se os aspectos econômicos comprometem o meio ambiente e os prejuízos ambientais são muito grandes, muitas vezes é melhor que não se desenvolva a atividade econômica, que se preze pela preservação ambiental, porque a atividade econômica pode ser feita em outro lugar. Agora, a biodiversidade não dá para eu tirar de um lugar e levar para o outro. E como nós já destruímos grande parte da nossa biodiversidade, cabe a nós preservar o que resta, principalmente de áreas de preservação, como essa da nossa situação problema. Dúvidas sobre a aula e uma questão para que a gente possa refletir aqui em conjunto. Então, se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro ou quer fazer algum comentário sobre a aula, envie através do nosso chat. E eu queria propor também aqui no quadro uma reflexão para que você possa participar do nosso chat. Eu gostaria de saber se na sua região existe algum movimento em defesa do meio ambiente que você conhece e quais as atividades que esse movimento ele desenvolve. Então coloque aí a cidade de onde você fala, né, o estado que você fala e algum movimento que você conheça que atue em defesa do meio ambiente.
Retornando aqui, nós não tivemos nenhuma contribuição através do nosso chat, a gente está com uma instabilidade no chat também, mas aproveitando, vou falar então de uma ONG que atua em defesa do meio ambiente na minha cidade, Londrina, Paraná. Nós temos a ONG MAE, M-A-E, que significa Meio Ambiente Equilibrado. É uma ONG muito importante aqui na nossa região, que atua em atividades de pesquisa e de conservação ambiental. Aqui na região, nós temos um grande fragmento de Mata Atlântica, que é a Mata dos Godói, e também outros fragmentos menores. E uma grande biodiversidade aqui, espécies que muitas vezes acabam sendo vítimas de atropelamentos nas rodovias, espécies que demandam de um manejo, que são ali, acabam invadindo propriedades rurais, já que a agricultura é muito forte aqui no norte do Paraná, e a ONG MAE desenvolve atividades de educação ambiental, de conservação ambiental, de resgate de animais silvestres, dentre outras ações. Então é uma ONG bastante importante que eu conheço aqui da região, e eu tenho certeza que também na sua região existem aí várias ONGs importantes em defesa do meio ambiente, já que a gente sabe a importância que o meio ambiente tem nas nossas vidas e também para a construção da nossa sociedade. Recapitulando, nós vamos agora então recapitular os pontos mais importantes da nossa aula de hoje, já que nós tratamos aqui pontos relacionados ao desenvolvimento da nossa sociedade, e da importância do meio ambiente nas questões empresariais e também da análise do nosso padrão de consumo. Vamos aqui ao quadro. Então, na nossa aula de hoje, nós começamos falando dos movimentos em defesa do meio ambiente. Nós vimos a importância que esses movimentos têm na construção de uma sociedade, falamos de movimentos que se iniciaram na década de 70 e que até hoje atuam dentro do nosso território nacional. Depois, nós analisamos a questão da governança corporativa e também da responsabilidade social e empresarial. Nós vimos o quanto esses processos são importantes para o sucesso empresarial e também para o desenvolvimento sustentável. De que forma que a distribuição de poder dentro de uma empresa pode evitar os fracassos e também contribuir para o crescimento econômico de uma região, por exemplo. Nós falamos também do meio ambiente dentro da perspectiva da triangulação de interesses, lucro, produção em massa e meios de produção. É muito importante pensar que as atividades econômicas, elas acontecem dentro desses fatores. Elas acontecem para gerar lucro, acontecem através de uma produção em massa e também através dos meios de produção. Nesse sentido, como analisar o meio ambiente nessas questões? O meio ambiente deve ter ali uma importância em primeiro lugar. Analisar de que forma as atividades econômicas comprometem o meio ambiente e mitigar esses efeitos. E por último, nós falamos do conceito de sociedade de consumo, sociedade de risco, que representa muito do nosso padrão de consumo enquanto sociedade e também dos prejuízos ambientais e econômicos que muitas vezes são gerados através desse padrão de consumo. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos diversas contradições que nós temos na nossa sociedade e que são ali negativas do ponto de vista da conservação ambiental e do desenvolvimento da economia e da sociedade. Nesse sentido, então, cabe a nós a reflexão sobre quais são os passos para o futuro do desenvolvimento da nossa sociedade e na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que leve em consideração a importância da sustentabilidade também no ambiente empresarial. Certo? Finalizamos então a nossa aula por aqui. Eu espero que os conceitos de hoje tenham contribuído positivamente para a disciplina de responsabilidade social e empresarial e ambiental e também para o seu crescimento acadêmico. Se você ficar com alguma dúvida ao longo dos seus estudos semanais, eu fico sempre à disposição. E não deixe de fazer a leitura do livro da disciplina e as suas atividades semanais, porque elas também contribuem muito para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa disciplina. Certo? Finalizo por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.